Eu vou agora, nesse segundo momento, problematizar a partir como eu falei, a partir da própria doutrina social da Igreja, da fala de alguns papas, mas também de uma fala econômica, de uma fala sociológica, e pensando um pouco essas provocações aqui, problematizar essa oposição. Então vamos lá. Eu vou começar com um dos documentos de um dos papas, enfim, é o papa da minha conversão, o papa da minha juventude, inclusive, né? São João Paulo II, num documento que precisa ser lido e relido constantemente, gente. Centésimos anos. A encíclica que comemora 100 anos da Rerum Novarum de Leão XIII. Foi publicado em 91. Aliás, não, 91, né? Porque a Rerum foi de 1891. E ela está no momento em que você tem a derrocada do sistema das economias e dos regimes comunistas, né? A queda do Muro de Berlim, a derrocada da União Soviética. E ele se coloca essa pergunta, e agora, né? Socialismo ou capitalismo? Parecia que o mundo bipolar estava organizado nessas duas opções. Era uma coisa ou outra coisa. Um estava certo e o outro estava errado. E agora, que acabou o comunismo, que ele desmoronou, como é que a gente fica? Venceu o capitalismo? Nessa época tinha povo falando do fim da história, né? Que agora ia ser tudo liberal, etc. E tal. Bom, eu não vou entrar muito, não vou fazer uma análise detalhada da encíclica, que eu já falei merece. Aliás, eu vou falar de 4 ou 5 textos, livros, obras aqui, que vocês têm que ler todos eles. Com muita atenção, mas eu vou tirar um pouquinho de cada um aqui. Então, centésimos anos, logo no começo, João Paulo II falava assim. Ele estava analisando o socialismo que tinha desmoronado. Então ele fala assim, o erro fundamental do socialismo é de caráter antropológico. Isso parece uma frase banal, mas não é não, gente. Isso aqui é uma frase fundamental. Se alguma coisa está errada no nível antropológico, então ela está radicalmente errada, certo? Porque ela está na raiz do que nós somos ou não somos. De fato, ele considera cada homem simplesmente como um elemento e uma molécula do organismo social. Coletivismo, né? O foco no coletivo puramente. De tal modo que o bem do indivíduo aparece totalmente subordinado ao funcionamento do mecanismo econômico-social, enquanto, por outro lado, defende que esse mesmo bem se pode realizar prescindindo da livre opção, da livre escolha, da sua única e exclusiva decisão responsável em face do bem e do mal. Essa visão antropológica, aquilo que eu já falava, a luta de classes, o materialismo histórico, o determinismo econômico, é profundamente contrária à liberdade, à nossa decisão responsável do bem ou do mal. Então ele está fazendo aqui uma crítica radical, sim, ao sistema socialista, essa visão antropológica do ser humano. Mas, e o capitalismo? Então, está tudo liberado? Assim, é claro que o Papa também vai fazer uma análise muito profunda do que é o livre mercado, a sociedade de consumo, as alternativas que a gente tem pela frente. Então, eu tirei essa parte aqui, que vem um pouco depois, em que ele critica também a sociedade do consumo, aquela mais individualista, liberal. A sociedade do consumo tende a derrotar o marxismo no terreno de um puro materialismo, mostrando como uma sociedade de livre mercado pode conseguir uma satisfação mais plena das necessidades materiais humanas do que é defendida pelo comunismo. Então, até aqui, isso aqui é um fato. A sociedade de livre mercado ela é mais eficiente e mais eficaz para atingir a satisfação das necessidades materiais. Venezuela é uma sociedade que se baseou nos últimos anos nesse sistema de controle socialista, etc. e tal. Olha onde eles acabaram. Da mesma forma que a União Soviética acabou sem papel higiênico nos mercados. Não podiam comprar papel higiênico, comprar no mercado negro. É uma coisa da lógica econômica. Então ele está reconhecendo isso aqui. Mas ele continua falando e excluindo igualmente os valores espirituais. Então a sociedade de consumo, ela, como a sociedade socialista, exclui
os valores espirituais. Na verdade, se por um lado é certo que esse modelo social mostra a falência do marxismo ao construir uma sociedade nova e melhor, por outro lado, negando a existência autônoma, aqui é do site do Vaticano que está em português de Portugal, por isso que está assim aqui, né? Autônoma e o valor da moral, do direito, da cultura e da religião, coincide com ele na total redução do homem à esfera do econômico e da satisfação das necessidades materiais. Então veja, para onde é que ele está levando a discussão, né? É para um nível mais profundo, é para o nível antropológico. Vou trazer agora uma outra encíclica. Essa comemora um outro texto papal, Caritas in Veritate, de Bento XVI, em que ele fala sobre os vários aspectos do desenvolvimento humano, comemorando o aniversário da Populorum Progressio de Paulo VI. Né? Também é uma encíclica super abrangente, ela tem análises muito detalhadas de vários aspectos da vida econômica e social, e ela tem momentos também de síntese teológica, antropológica do Bento XVI. Eu particularmente gosto muito de quando o Bento XVI coloca a voz teológica e filosófica dele, porque ele é um dos grandes pensadores no mundo inteiro do século XX, Bento XVI, né, Ratzinger. Uma coisa que ele fala logo no começo também, que eu quero usar, depois vamos voltar um pouco a ela, mas o que a gente precisa? Libertar-nos das ideologias que com frequência simplificam artificialmente a realidade e examinar objetivamente a dimensão plenamente humana dos problemas. Então essa é a nossa direção. Ao pensar nas ideologias, na representação, na visão de mundo da sociedade, a gente não pode ficar no plano das soluções que elas dão, econômicas, coletivas, sociais. Nós temos que olhar para o ser humano. Novamente, eu já falei no início, a igreja tem como contributo essa visão, essa verdade sobre a pessoa humana. Ela vem enriquecer nós, né? Quando eu falo de igreja, então somos nós que somos igreja. Temos o dever, temos a missão de enriquecer o debate, enriquecer a política com essa visão. E não fazendo palestras sobre antropologia no Congresso, não. É vivendo na realidade e falando da nossa experiência real de pessoas humanas que estão em comunidade. E é dessa nossa realidade aqui que a gente vai poder dialogar de fato. Então, inspirados por João Paulo II e por Bento XVI, nessas duas encíclicas, nós vamos olhar agora para dois tratamentos dessa coisa das ideologias, digamos assim, modernas, do liberalismo e do socialismo, entender um pouco as limitações dessas ideologias, nesse sentido de olhar para o ser humano. Eu vou recuperar aqui um economista alemão, Wilhelm Röpke, que nasceu em 1899 e faleceu em 66. É um pouco mais novo que o Vogelin, de quem eu falei no início da aula, né? Aliás, nasceu no meu aniversário, dia 10 de outubro. Estava lendo sobre a história dele. E ele também foi um cara que passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ele era católico. Ele foi, do ponto de vista da economia, foi leitor e depois foi colega de Ludwig von Mises, que é um dos expoentes da escola austríaca. Atualmente, essas novas escolas econômicas têm ficado um pouco mais divulgadas no Brasil, né? Elas são escolas de uma índole mais liberal, que olham para a economia de uma maneira diferente, mais micro, mais voltada para a ação humana. Então, ele viveu um pouco esse ambiente. Foi contemporâneo de Friedrich Hayek e de Frank Knight, dois outros economistas da escola austríaca, né, que criticaram muito o intervencionismo estatal. Um pouco bem a época em que o comunismo estava ganhando força, né? Primeira metade do século XX, ou logo depois de 50, da Segunda Guerra Mundial. Ele foi muito envolvido nos debates econômicos da sociedade ocidental, tanto no pré e no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ele pegou tanto o surgimento do nazismo e do socialismo, quanto
a reorganização e a renovação das economias europeias depois da Segunda Guerra Mundial. Ele não foi do governo Adenauer, ele não foi do governo que conduziu a reconstrução alemã, mas ele produziu análises para o governo de Adenauer, defendendo a economia social de mercado, esse regime econômico de liberdade de mercado, liberdade de preços, com algumas características sociais que a Alemanha desenvolveu, né? Ele foi um dos grandes defensores desse sistema que, para ele, é uma das principais razões que permitiu que a Alemanha crescesse tanto como cresceu depois da Segunda Guerra Mundial e virasse a espécie de reserva monetária da Europa com o marco alemão que ela foi durante o século XX, né, a segunda metade do século XX. Estudou muita inflação, estado de bem-estar social, moeda. Então, era um economista mesmo, enfim, um economista acadêmico, escreveu muito, mas ele tinha um lado humano, um lado filosófico muito forte. E essa sensibilidade dele, ele juntava, né, com a análise econômica, que deu à obra dele um caráter muito especial, muito interessante. Hope é um grande economista para ser recuperado e relido nos dias de hoje. É impressionante algumas coisas que ele escreve, né? Quando a gente começa a ler um livro, começa a achar na realidade de hoje o que ele está escrevendo há 60 anos atrás, é porque tem coisas que ele fala que são permanentes, né? É muito interessante. O livro que eu acho que vale a pena ser lido mesmo, de qualquer maneira, infelizmente, não, ele vai ser traduzido numa nova edição em português daqui a um tempinho. Mas é um livro chamado A Humane Economy, né? Uma economia humana, que ele escreve depois da Segunda Guerra Mundial, depois de ter passado pela Reconstrução Alemã. É uma espécie de síntese do pensamento dele, criticando o que ele via como tendências da economia ocidental, do estado de bem-estar social, e ao mesmo tempo também dialogando com o comunismo, que ainda era vigente na época que ele escreveu o Humane Economy. Eu devia ter colocado a data o ano em que ele foi editado, mas não. Depois eu vou colocar no material que vocês vão receber. Bom, primeiro o que ele fala sobre a alternativa socialista e comunista, né? Ele tem também uma visão muito clara do ponto de vista econômico. A técnica do socialismo, isto é, a técnica econômica, isto é, planificação econômica, nacionalização, a erosão da propriedade e o estado de bem-estar, do berço ao túmulo, ou seja, o estado que acompanha o indivíduo e provê tudo que o indivíduo precisa, desde que ele nasce até que ele morre, causou uma grande ruína nos nossos tempos. Então ele vê uma visão muito crítica à economia de matriz socialista. Não só a comunista, mas também a economia intervencionista, isso que a gente chamou de coletivismo no Ocidente. Ele continua falando. Há uma razão profunda pela qual uma economia governada por preços livres, livres mercados e livre concorrência implica saúde e abundância, enquanto a economia socialista significa doença, desordem e baixa produtividade. Ele fala, o sistema socialista suprime as extraordinárias forças inerentes à autoafirmação individual e se exaure opondo-se a elas. Como ele está falando, o socialismo ele luta contra a natureza humana, então ele limita o potencial humano e, ao mesmo tempo, ele se desgasta nessa luta. Ele chega a resultados muito ruins por causa disso. Essa razão profunda aqui, ele já está ligando de alguma forma à natureza humana, né? Mas vamos olhar para como é que ele trabalha, como é que ele pensa o lugar do mercado. E aí isso não é uma frase em que ele faz uma afirmação teórica, mas pensa nessa situação para começar a se aproximar do modo como ele vê a economia livre. Então ele fala assim, cuidado com a caricatura de um economista que, vendo as pessoas se divertindo nos seus terrenos, nas suas hortas, pensa ter dito tudo o que há para dizer, quando observa que o pessoal, cada um na sua casinha, fazendo sua horta, né, se divertindo, esta não é uma maneira racional de produzir legumes. Esquecendo que ela pode ser uma maneira eminentemente racional de produzir felicidade, que é o que importa ao fim e ao cabo. Então, percebem? O economista está certo quando ele fala que produzir legume na horta do meu quintal não é a maneira mais eficiente e nem racional. Se eu quisesse fazer isso com a soja, com o milho, eu teria uma produtividade limitada.
essa afirmação está certa, não é uma maneira racional de produzir legumes. Mas não é disso que a gente está falando, só quando a gente fala de seres humanos. Seres humanos precisam de mais do que só legumes, ainda que eles precisem de legumes. Mas precisa também disso aqui, felicidade. Então, a atividade econômica produtiva, como qualquer atividade humana, é muito mais do que só eficiente ou ineficiente. Ela é humana. Ela tem que ser entendida do ponto de vista desse contexto. O que é humano, o que é desumano. Daí que vem a economia humana, né? Então, o lugar do mercado, ele é um pouco contextualizado, ele é um pouco limitado ou qualificado pelo fato de que o mercado e a produção econômica no mercado livre é uma produção, é uma atividade de seres humanos, de pessoas, que não vivem só para comer, né? Não vivem só para consumir. Então, como é que ele fala? A economia de mercado não é tudo. Ela deve encontrar o seu lugar em uma ordem maior das coisas que não é governada pela demanda e pela oferta, preços livres e a concorrência. O homem só pode realizar plenamente a sua natureza tornando-se parte de uma comunidade e vivendo um senso de solidariedade com ela. Certo? Vejam, esse cara é um defensor do livre mercado. Ele é um crítico ferrenho do que nós conhecemos hoje como estado de bem-estar social. SUS, por exemplo, Previdência Social Estatal, se vocês forem ler o livro dele, claro, é um livro datado nas condições que ele estava e no lugar em que ele estava. Ele fala, por exemplo, que o estado de bem-estar social é necessário em certas condições e situações. Em certos lugares, certos grupos sociais que precisam do apoio do Estado. Então não é que ele seja completamente errado, mas ele tem que ser limitado. Para Höpke, o perigo do estado de bem-estar social é que ele se amplia. Ele quer de virar uma espécie de mecanismo de rede para quem mais precisa, ele quer virar um sistema que rege toda a sociedade. Então, ele é muito crítico do estado de bem-estar social. Ele defende a independência e a colaboração entre as pessoas e comunidades, inclusive para a realização e para a solução da necessidade mais básica do ser humano. Ele prefere você criar um tipo de seguro de saúde comunitário, sistemas de ajuda mútua, do que você ter um sistema estatal que provê saúde para todo mundo. Essa é a posição dele. Mas ele fala que a economia de mercado não é tudo. Vejam, isso é muito importante. Quando a gente escuta por aí, o livre mercado, livre mercado, é só isso que a gente escuta. Parece que é só isso que é necessário, né? Só isso que leva à riqueza. Bom, leva à riqueza, leva sim à riqueza, mas, novamente, o ser humano não vive só para acumular riqueza. Então, ele fala, enfim, o livro é muito rico, ele fala um pouco nesse ponto aqui, que para que a economia de mercado funcione, inclusive, não é só que o ser humano exige uma vida humana. A própria economia de mercado, que é uma economia baseada na responsabilidade, na iniciativa, na economia familiar, não é? Na atenção, etc. e tal, a economia precisa de recursos espirituais, culturais e educacionais que ela mesma não é capaz de prover. E que ela acaba gastando ao longo do tempo. Então, não adianta você achar que você tem uma sociedade como a alemã, que você tem nível cultural e tal, e você não precisa fazer mais nada porque está tudo pronto. Não, você precisa continuar sempre alimentando as fontes e os recursos espirituais, culturais e educacionais da sociedade para que essas condições da economia de mercado estejam presentes. É uma visão muito mais complexa, né? Sem esses recursos espirituais, a própria economia de mercado livre rui, não se sustenta. E aí a gente precisa... Quais são as organizações, quais são os meios, quais são os recursos que a gente usa para alimentar essas fontes. Então vejam, aí onde é que ele chega? Qual é a conclusão que ele chega? Então, eu vou fazer uma lista de atribuições de características da economia humana que caracterizam as pessoas e os grupos que vivem esse tipo de economia
e vou opor ao que ele chama de ideologias centralistas. Aqui tem um diálogo muito interessante entre o pequeno, o descentralizado, o subsidiário, e o grande, concentrado, o totalitário, digamos assim. Então vejam, a responsabilidade, uma economia humana tem que ser baseada na responsabilidade individual. Responsabilidade não significa individualismo, significa que se eu sou responsável, eu sou responsável por mim e pelos outros. Eu respondo por mim, eu respondo pelo outro, pela minha família, pelo meu bairro. Para responder de maneira autônoma, eu tenho que ser independente. Então, a independência, que inclui a propriedade privada, né, ela é uma condição para que eu seja responsável. Se eu sou dependente, eu não respondo. Quem responde é o meu chefe, não é isso? Por isso, a questão da propriedade. Uma economia humana tem que ser baseada na defesa da propriedade. E não é só na propriedade abstrata, na propriedade concreta do maior número de pessoas. Uma das críticas que ele faz à sociedade moderna é que ela tende a deixar o que ele chama de proletarianização. Não é a questão marxista de estar numa relação de exploração com o capitalismo. O proletário é aquele que não tem propriedade, que depende completamente do outro para a sua vida. Que não tem economia, não tem investimento, não tem propriedade. Então ele vive numa relação existencial de dependência, não só material. Prudência, também, então é uma economia baseada na prudência, na inteligência, no julgamento, no planejamento. Então, não ficar fazendo qualquer coisa, nem correndo riscos desnecessários. E na ousadia. Não é só você ser conservador e ficar assim, não. Você tem que ousar fazer aquilo que você acha que é certo, que vai dar certo, que vai dar resultado. Ela é baseada na economia no sentido de economizar, né? De você ter um recurso, uma reserva, por exemplo, um imóvel, um investimento que você possa mobilizar quando for necessário. E para o qual a economia de cada indivíduo, ela configura a economia nacional, que é o fundo de recursos próprios que permite investimento, crescimento, do ponto de vista da economia nacional. Ela tem que estar enraizada na lei natural. Isso são palavras do próprio Hopke. Então, a lei natural, que ele quer dizer normas e valores absolutos. A lei natural, enfim, a gente poderia, mas a lei natural, ela, na filosofia cristã, e principalmente na filosofia tomista, é a lei moral que nós, seres humanos, conseguimos formular a partir da nossa participação como seres racionais na lei eterna, criada na criação de Deus. Então, a lei natural, por que os valores são absolutos? Porque eles são valores que vêm da própria criação da natureza, da criação divina. E que nós, porque somos capazes, por virtude da nossa razão, de falar, é errado matar um ser humano. Essa é uma formulação nossa, eu não preciso ser católico para acreditar nisso. Eu sei, pela virtude da minha humanidade, da minha racionalidade, que é errado, absolutamente errado, matar alguém. Isso vem da onde? Da nossa participação de uma ordem moral mais abrangente. Que, em última instância, vem da própria criação divina do universo, tudo que existe. Então, baseada na lei natural, na tradição, a tradição, de alguma forma, ela incorpora e ela formula essas normas. E aí é interessante a gente entrar um pouco nessa questão da tradição, que não é só uma repetição de práticas passadas, mas a tradição ela é um acúmulo de conhecimentos, experiências e insights que uma razão humana, agora estou sendo burkeano, né, Edmund Burke, uma razão humana individual, isolada, não seria capaz de formular. Tem coisas que a gente sabe, não porque a gente formulou internamente, mas porque a gente sabe o que vieram como herança da sabedoria de centenas e centenas de anos. Isso é tradição. E que a gente acha que não vale nada porque eu posso criar minha própria vida, meus próprios valores, e não é bem por aí, né? Então a tradição, o sentido de família,
os corpos intermediários, ou seja, essas associações, agrupamentos e comunidades de que a gente faz parte em várias dimensões, a igreja, a associação de bairro, o partido, o sindicato, enfim, todos esses grupos que a gente entra, faz parte, que a gente se encontra e que ajudam a gente a construir o sentido da nossa vida, no fundo. Porque também ninguém constrói o próprio sentido da vida sozinho, né? E ele fala até do federalismo. Um sistema federal em que o poder é dividido entre os diversos entes ou territórios de um país, ao contrário do sistema que é centralizado num governo único, no governo nacional. Então vejam, a economia, ela pressupõe tudo isso, a economia humana. Essa é a visão de Hoppe sobre uma economia de fato que corresponde a esse valor do ser humano. A que ele opõe a economia humana? Ao que ele chama de ideologias centralistas. A gente pode começar a imaginar o que elas são, né? Vou começar, talvez, do extremo que não é o mais esperado, que não é o mais... Quando faz centralismo, geralmente pensa em socialismo, né? Mas vejam, o que está contra isso? Megacorporações, essas empresas imensas que abarcam países, várias regiões, que são organizações de milhares de pessoas que você se perde completamente dentro da lógica da empresa e que concentram muito poder econômico, em geral, porque elas têm uma relação com o Estado diferenciada. A predominância do trabalho salariado dependente. Então, para Hoppe, por exemplo, esse trabalho salariado de quem só ganha dinheiro numa mega corporação, tem o seu dinheiro... Se acabar a empresa, o cara está ferrado, porque acabou a fonte de renda dele. Ele acha que vai muito contra a questão da independência, né? Os grandes centros urbanos. Grandes centros urbanos fazem parte dessa ideologia centralista de que você junta as empresas, concentra os serviços, concentra tudo, e aí para isso você tem que criar uma metrópole urbana que tem milhões de pessoas e que você, para trabalhar, você tem que ir para lá, porque é o único lugar que tem emprego e para fazer qualquer coisa tem que estar lá. Reconhecem o que eu estou descrevendo aqui? Acho que sim, né? Estamos no meio, né, de uma dessas. Então, vejam, é contrário ao que seria uma economia humana. Aqui em São Paulo, desse ponto de vista aqui, nós vivemos uma economia desumana. O desenraizamento da comunidade, então, eu perder as relações com as comunidades de onde eu saí, que acontece quando eu saio da minha cidade natal, da minha religião, do meu grupo de amigos, da minha escola, né? Essa coisa de você ficar sozinho no meio da sociedade. Então, que leva à sociedade de massas, em que você tem uma massa indiferenciada de pessoas que consomem, que vão para aqui, que vão para lá, que não são reconhecidas pelo que elas são. E o consumismo, que é um pouco... acaba virando o sentido da vida, né? O sentido da realidade, da satisfação desse tipo de sociedade. Eu vivo para consumir. E é no consumo só que eu me vejo como alguém que existe, que tem valor, que faz sentido. Né? Então, veja que coisa, né? Estamos falando um pouco fazer talvez com qual das duas ideologias que a gente conversou isso aqui estaria mais ligado? A libertária, né? A individualista. Mas não é a única, né? Aqui ele opõe a economia humana. Ele também opõe a economia humana a concentração de poder político, que tira a independência, que ameaça a propriedade, a desconfiança dos empreendedores livres. Então você começa a ver que o empreendedor, aquele que quer ter um negócio, que quer empreender, ele só está querendo, ele é egoísta, ele quer enganar os outros, né? Então tem uma visão desconfiada sobre a iniciativa econômica. Os monopólios econômicos, tanto estatais quanto privados. Então, o Estado tem um monopólio da exploração disso ou daquilo, ou da concessão desse ou daquele serviço. Mas não só os estatais, os privados também. Quando você tem, em geral, uma mega corporação, ele sempre vai procurar se associar ao Estado para ter um monopóliozinho, para não ser ameaçada pela concorrência. Né?
interessante, o excesso de crédito ao consumidor. Ele fala isso, né? Muito interessante isso. Por quê? Contra que vai isso aqui? Isso tem muito a ver com o consumismo e também é claro que é o extremo oposto da economia, né? Enfim, de você, em vez de você economizar para ter um pouco de independência e propriedade, você passa a sua vida pagando débito pelo que você está consumindo. Isso ele escreveu, é isso que eu falava, ele escreveu isso aqui em 1950, 60. E veja, né? Pois não tinha como tem hoje, mas já tinha. Pois é, políticas econômicas expansionistas, ou seja, inflacionárias. Emissão de divisas, emissão de moeda, emissão de crédito, dívida pública, expansão fiscal, aumento artificial do salário por meio de, como é que chama, de pressão política de sindicatos. Percebem também que a gente está falando de coisas que acontecem, né? É tão interessante isso. O mais interessante, e dependência excessiva das políticas sociais. A pessoa que não consegue sair, ou por, enfim, em geral porque não tem incentivo dessa dependência da política social. Então você tem toda uma massa de pessoas dependente do governo, que cria essa dependência, que cria essa coisa da demagogia, né? Que você manobra. Ah, gente, se o presidente tal for eleito, vai acabar o Bolsa Família. Já ouviram falar disso? Não, mas não é? Exatamente, é isso que isso aqui permite esse tipo de manipulação da população, né? Mas sabe o que é mais interessante? Não sei se vocês concordam comigo. No fundo, parece que são duas ideologias, mas é uma só. Certo? É o centralismo. Essa é a realidade que a gente... Esse é o problema. Quando a gente fica entre o socialismo e o individualismo, no fundo, a gente está dentro desse campo aqui. Nós não estamos saindo para uma outra alternativa. É a mesma coisa. Certo? Essa é a visão de Huck. Ele chama isso aqui de racionalismo social, porque ele só olha para a técnica, só olha para a dimensão econômica e não olha para o humano. Então leiam uma economia humana, porque é muito interessante, né? Porque tem que ser retomado. Bom, vamos ver, algum comentário, alguma dúvida? Fala, Marcos. Um comentário interessante. Não, Marcos. Concorda como realmente as coisas levam para o mesmo ponto. Não é à toa que Marx chamava a proposta dele, né, que ele e o Engels escreveram, de socialismo científico. Porque justamente para ele não era uma questão de valores, era uma questão de pura lógica. Né? Para ele, simplesmente, num processo necessário, num processo inevitável, o Estado chegaria ao que ele propõe lá, que é o fim da história no comunismo. Então, assim, ou seja, não existe, não existe caridade nisso, não existe amor nisso, existe simplesmente um emaranhado de processos que são lógicos. E aí, porque o que importa são os processos. Não há problema se você passa por cima de uma geração, se você, como fazia o Stalin, não há problema de você matar de tempos em tempos um número de chefes para você poder manter o governo. O que importa não são as pessoas, o que importa é o macro. A lógica da conversa. É o macro e a ciência, né? Outro dos grandes alvos do Hoppe nesse livro é o Keynes, com a macroeconomia que ele definiu. Uma das coisas que ele repete algumas vezes durante o livro, você conhece a frase famosa do Keynes, né? Quando o pessoal fala, mas essas políticas expansionistas vão levar ao aumento aumento da dívida, vão comprometer o futuro, não sei o que e tal. O que ele falava, o Keynes? No longo prazo, nós estaremos todos mortos. Essa é a frase famosa dele. Então, não importa o que vai, importa é a minha técnica que vai dar resultado agora. Eu aquecer a demanda interna agora com essa política. Vai criar dívida? Vai, mas e daí? Eles é que se virem daqui a alguns anos. Pensa, né? Esse tipo de... Eu acho que eu associo um pouco esse tipo de pensamento técnico, tecnicista, com essa visão também científica, entre aspas, de Marx. Né?
pode fazer crítica à vontade. Isso aqui é uma... A primeira parte, que é exatamente a economia humana, me lembrou muito o que eu já ouvi falar, tá? Eu tenho conhecimento profundo do TFP, Tradição, Família e Propriedade, do movimento. Eu não sei se ele buscou isso em cima, porque tem coisas aí pontuadas e eu fiquei... Por causa disso? Tradição, família e propriedade? Boa. É verdade. É verdade. Interessante, né? Você sabe que, sinceramente, quando eu montei essa lista aqui, em nenhum momento eu nem cheguei a pensar nessa relação, até porque estão separadas aqui, né? Eu acho assim, que, enfim, acho que ninguém é proibido de procurar valores para colocar no seu movimento. Mas eu tenho a impressão de que o movimento ele busca nesse tipo de campo de valores aquele que ele procura retirar. Então, acho que o movimento talvez deva, de alguma forma, os seus valores a essa tradição que é muito anterior e muito mais ampla do que as opções que a TFP, não estou querendo criticar nem não criticar a TFP, mas não é que a TFP, digamos assim, isso aqui é uma expressão do pensamento da TFP e vice-versa, não é. Até porque quando a gente fala, a gente pode levar a tradição, família e propriedade para vários sentidos diferentes. Né? Você pode absolutizar a propriedade, por exemplo, esquecendo de que você tem que trabalhar a sua propriedade com responsabilidade, com relação aos outros, ao meio ambiente, né, às próximas gerações e por aí vai. Esse é um dos pontos do Bento XVI na Caritas in Veritate. Da mesma forma, a tradição pode ser vista como uma espécie de corpo assim, imutável, de costumes, de valores, de coisas que acontecem, ou ela pode ser vista como essa herança, esse cabedal, né, esse saber tácito que a gente usa todo dia para fazer o que a gente faz. Então tem várias maneiras diferentes de olhar para essas coisas. Mas interessante isso, de fato, né? Isso aqui é muito católico. Tem uma linha de pensamento econômico que ela surgiu, eu não conheço tanto, mas é o chamado distributivismo. Nasceu com o G.K. Chesterton, mas tem outros expoentes, né, ao longo do século XX, século XX, que trabalham muito com essa questão da pequena propriedade, do federalismo, do pequeno, da economia. Então você tem uma série de possibilidades de concretização, né, desses valores. O Hopke não era distributivista, ele era um defensor da economia de mercado industrial, só que com responsabilidade fiscal, ele era um defensor do padrão ouro. Ele acha que uma das coisas que mais levou a essa condição inflacionária da economia moderna foi a perda da relação com o padrão ouro, que permite que os governos possam emitir moeda sem nenhum lastro. E quem vem depois ficar no lugar do padrão ouro são os bancos centrais, daí a função deles ser importante, limitar a expansão monetária e a expansão inflacionária. Então, ele é uma pessoa que leva isso aqui para outro lugar. Mas os valores principais, a antropologia que está por trás é essa aqui. Novamente, eu só queria mostrar para vocês que, olha só, né? O que a gente vive hoje, de alguma forma, reduz muito o campo de existência dessa proposta aqui. O nosso sistema, seja socialista, seja liberal, ele é muito desumanizador. Se ele for lá desse ponto de vista. É claro que não é puramente liberal ou puramente socialista. A gente vive um pouco uma mescla, né? Você tem comunidade, federalismo, mas a tendência, parece que quando se fala dessas ideologias, você está querendo defender só essas coisas. E o nosso papel é um pouco lembrar disso aqui. Né? Antes de eu passar para o próximo, mais um? Pode fazer um. Vivemos, assim, de modo geral, como muitos irmãos comentaram, nessa polarização de concepções. Então, às vezes eu vejo extremismos dos dois lados da mesma moeda. Eu brinco assim com alguns amigos, estou até conversando durante o intervalo, não podemos responder um extremismo com o outro. Igual, sabe aquela relação, desculpa o exemplo bobo, Tom e Jerry, eu amo odiar você?
se eu não puder odiar você, eu não tenho para quem direcionar esse amor pervertido. Então, assim, diante das agressões que, por exemplo, o Papa Francisco tem sofrido fora e, sobretudo, dentro da igreja, aí tem uma reação extremista. Às vezes eu brinco, não dá para responder Leonardo Boff com Olavo de Carvalho, assim, porque um segrega o outro, nós não vamos para lugar nenhum. E eu estava conversando com um amigo que é um diácono recém-ordenado, eu achei interessante quando ele diz assim, será que a gente está gerando uma nova espécie de católicos chamados católicos protestantes? Que diante de tudo protestam? Aí eu falei, como assim? Você está falando que, não sei, a gente reza uma Ave Maria à noite, mas quem está no nosso inconsciente ou subconsciente é Lutero, que critica a tradição apostólica, fala que na Bíblia está escrito somente isso. Então, às vezes eu vejo no campo político, ideológico partidário, teológico e pastoral, que se retroalimentam nessa agressão infindável, uma polarização da qual você não encontra um equilíbrio. Porque ou você é do time das Libertadores, brincando assim, ou você é um católico protestante. Puxa, tá, e no meio disso tudo, assim, como é que encontrar um caminho do meio? Então, no meio, diante de um socialismo desumanizador, diante de um liberal desumanizador, como encontrar o caminho do meio? Pois é. Essa é um pouco a reflexão. Eu só diria uma coisa, eu tenho a impressão de que muitas vezes essa virulência dessas falas, essas reações, ela vem muito de uma reação a um extremo do outro lado, e como eu não conheço uma alternativa mais profunda para esse extremo, eu reajo da mesma forma. Então, para pegar, assim como você tem, eu vou colocar o nome de um candidato à presidência aqui, mas eu acho que tem um pouco disso, muita gente que está buscando se associar à candidatura do Bolsonaro, que é uma alternativa, no sentido de que não é igual a um certo tipo de político, de esquerda, etc. e tal, vem com uma reação muito forte a esse tipo de política, que já está cansado, já está desiludido, já viu que é mentira, e só encontra como recurso, como alternativa, o discurso do, entre aspas, bolsonarismo. E aí você se coloca nesse lugar porque não conhece outra alternativa, não consegue nem criticar esse lugar e esse discurso virulento. Um pouco, não consegue sair disso aqui, né? Então, eu acho que isso acontece também para quem, por exemplo, vai para o campo marxista, porque foi muito, e aqui no Brasil isso é muito comum, né? Você vai conhecer o Brasil um pouco aí no interior, Tocantins, Amazonas, e você vê cada situação acontecendo que dá para entender por que a igreja nesses lugares, ela adotou, por exemplo, uma teologia da libertação. É claro que há excessos e há problemas com algumas versões da teologia da libertação, mas o próprio João Paulo II falava que a gente tem que ter uma teologia de libertação porque a gente precisa libertar também as pessoas de estruturas injustas, estruturas maléficas. Então você tem uma reação para ir para o outro extremo. Só que, é claro, você não encontra nesse outro campo, mais uma vez, essa linguagem mais profunda que te permite fazer uma crítica baseada na tradição realmente católica, antropologia e da teologia. Então você fica com o marxismo, porque é a única alternativa que você vê, que você aprendeu. Então, o nosso papel um pouco também é dizer, olha, não são só essas duas alternativas, não é a única, nós não estamos limitados a isso. E mais do que isso, eu acho que não é um caminho do meio. A gente trabalha muito com essa ideia de caminho do meio. O desenho que eu fiz, porque no meio nós estamos aqui, ó. Nós estamos no meio aqui, entendeu? Eu estou mais perdido que sair de tiroteio. É um caminho, não é do meio. É um caminho talvez mais profundo, é um caminho mais elevado. Sabe, é um caminho que vê mais longe. Isso aqui não é o meio caminho entre o socialismo e o liberalismo. Isso aqui é uma alternativa ao liberalismo e ao socialismo. Percebe? Não é que... Por quê? Porque isso no tudo, a antropologia que é comum a isso aqui é a mesma.